Fala, torcida do Palmeiras, nação alviverde, tô chegando aqui com mais um vídeo para vocês, trazendo as novidades do Verdão, muita coisa rolando aí de mercado da bola, venho trazer todas as apurações aí segundo a mídia esportiva, notícias aí da ESPN, com o jornalista André Hernan, que sabe muito do Palmeiras, né? E eu vou trazer para vocês aí a situação de momento. Alguns assuntos aí tem o Adrielson, né, o zagueiro que estaria na mira do Palmeiras. Savarino vai vir ou não? Vai ter novela? Não vai? Vai contratar Savarino ou tá descartado? Vamos saber disso. O Everton pode sair do Palmeiras e o Palmeiras, será que já está na hora de pensar em um novo goleiro, em um substituto aí para o Everton ou até para brigar ali em posição com o Carlos Miguel? Vamos saber disso e vamos saber aí de um jogador que pode estar de saída a pedido de Messi, acredite se quiser. Bom, deixa o like no vídeo, compartilhe o vídeo aí com o máximo de pessoas, sem mais enrolações, então vamos aí acompanhar as notícias do Verdão. Ó, Savarino no Palmeiras. Savarino no Palmeiras, Savarino no Fluminense, Savarino no Corinthians, Savarino no São Paulo. Vamos por parte aqui. Savarino no Palmeiras, surgiu ontem essa informação nas redes sociais, o Thiago Franklin dando os créditos daqui, que o Palmeiras teria um interesse no Savarino. O que eu sei é que tem uma negociação avançada com o Fluminense. Como é que tá a situação do Savarino? Ele vai sair mesmo do Botafogo, Hernan? O que você tem de detalhes disso aí? O Savarino é outro jogador, inclusive, que está com esse problema do Martínez, né? Ele foi passar férias na Venezuela e não conseguiu voltar. Sim. Tá lá ainda, né? Por toda essa situação que a gente acompanha de perto, essa história, né? O que aconteceu no fim de semana de Estados Unidos, Venezuela e tudo mais, essa tensão política que a gente está acompanhando hoje e que reverbera no mundo inteiro. O Savarino ainda está impossibilitado. São Paulo não. Corinthians, até pela questão do transfer ban, é uma situação que fica secundária, mas de fato o Corinthians tinha o Savarino como um dos jogadores ali mapeados para a negociação. A questão do Fluminense é uma negociação que já está acontecendo, inclusive envolve valores, envolve troca com outros jogadores. E a questão do Palmeiras, ela surge e eu enviei mensagem às pessoas do Palmeiras, estou aguardando para trazer aqui em tempo real essa informação de Savarino e Palmeiras. E é um jogador que é de uma posição que a gente tem falado que o Palmeiras está buscando, tá observando o Matheus Pereira, tem acompanhado essa situação. O Veiga é um jogador que ainda está sob contrato com o Palmeiras, mas a gente fala ainda porque é um jogador, né? Um movimento pode acontecer de Europa porque é o sonho dele. E desejado no mercado, o Grêmio tinha interesse também. Desejado no mercado, então assim, muita coisa ainda podendo acontecer dentro do Palmeiras e que naturalmente você tem um olho para um jogador com as características do Savarino. Mas repito aqui, espero uma resposta em tempo real do Palmeiras, onde eu já enviei uma mensagem para trazer essa situação. O Palmeiras quer mesmo. Não quer, observou, sondou e tal, porque eu sei que o chat está maluco aí com essas questões todas. Não, a questão do Savarino que eu tenho de informação, como eu falei, o Fluminense tem uma negociação avançada e que envolve a troca com o volante Wallace do Fluminense, ele iria para o Botafogo, mais uma quantia em dinheiro. Sim. Mas não está concretizada ainda essa negociação, entendeu? Até porque outros nomes saíram, outros clubes estão interessados no Savarino, que é um jogador que não teve uma temporada tão brilhante em 2025 como foi a de 2024, mas o Botafogo, no geral, não foi tão brilhante em 2025, né? Mas já que a gente estava falando de Palmeiras aqui, vamos atualizar as infos sobre o Palmeiras no Fala Fonte? Porque o Bruno Andrade tem um nome que o Palmeiras está de olho e nós três apuramos que tem uma saída certa. Uma saída certa no Palmeiras, que é do zagueiro Mikael. O Mikael, zagueiro que estava fora dos planos do Abel Ferreira, acertou com o Inter Miami, time do Lionel Messi nos Estados Unidos. O que eu apurei é que é um empréstimo de 1 ano com opção de compra. E aí foi se falado muito, qual é o valor dessa opção de compra? E essa opção de compra, pelo que eu apurei, é maior do que o Palmeiras pagou para contratar o Mikael junto ao Houston Dynamo, dos Estados Unidos, que foi mais ou menos 5 milhões de dólares. Então, essa opção de compra que o Inter Miami vai ter no contrato é maior que 5 milhões de dólares. Só não sei o valor ao certo, ainda estou apurando. Pesou muito o desejo dele
de atuar junto com o Lionel Messi nos Estados Unidos. E a proposta financeiramente foi melhor para o Mikael, que tinha outras procuras no mercado. Então ele estava fora dos planos do técnico Abel Ferreira, então foi emprestado por uma temporada ao Inter Miami, time do Lionel Messi nos Estados Unidos. Mas Bruno Andrade, o zagueiro está saindo, então o Palmeiras ele vai contratar um outro defensor. Nós já falamos aqui o nome do Nino, mas é uma negociação difícil de se acontecer. Um outro nome que você apurou é do Adrielson. É isso mesmo, Bruno Andrade? Então me dá mais detalhes, se tem esse interesse, se é uma negociação que está em andamento, é possível de acontecer, me dá mais detalhes sobre isso. Adrielson no Palmeiras, Bruno? Já que o assunto é zagueiro e vocês falaram mais cedo aí que o chat está eufórico, hoje a minha caneca é do Schalke 04 da Alemanha. E a pergunta que fica é: qual foi o primeiro brasileiro a jogar no Schalke 04? É um zagueiro. O primeiro que acertar no chat aí vira amigo no Close Friends do Felipe no Instagram. Tem gente então, querendo, quem tá? acertar primeiro, vamos nessa. Boa. Sobre o Adrielson, depois eu jogo a bola para vocês aí, porque eu sei que vocês também têm mais detalhes. Aliás, foi uma apuração nossa nos últimos dias, ou pelo menos de ontem para hoje. O que eu consegui, enfim, do meu lado, é que o Palmeiras consultou. O Palmeiras fez uma consulta em relação ao interesse, se o Adrielson tem vontade ou não em voltar ao Brasil agora, e o preço do Adrielson. O salário é caro, mas caro mesmo é para o Al-Ahly do Emirados Árabes libertá-lo. Eu ouvi que não vai abrir negociações por enquanto abaixo dos 10 milhões de dólares. Na cotação atual, 54,5 milhões de reais. É mais um nome bem observado, ou pelo menos consultado nos últimos dias pelo Palmeiras. Não custa lembrar, o Nino, durante muito tempo, encabeçou a lista de alvos prioritários. Continua lá, inclusive. A questão é que o Zenit continua fazendo jogo duro para negociar o Nino. Aliás, basta ver aí a dificuldade que o Cruzeiro tem enfrentado para contratar o Gerson. O Zenit é dos clubes mais complicados, enfim, para vender ou emprestar jogadores. O Palmeiras consultou muito rapidamente, também falamos sobre isso, não custa reforçar, o Ibáñez, brasileiro do Al-Ahly da Arábia Saudita. A questão é que ele já está no processo de renovação contratual com o Al-Ahly e era mais caro ainda. Se eu não me engano, a nossa informação ia ali ao encontro dos 25 milhões de euros. Então, do meu lado, e até acho que vocês aí também têm mais informações, é que, por enquanto, o Adrielson não passou de uma consulta. Mas é um Palmeiras urgente, com urgência atrás de um zagueiro, porque já olhava como lacuna, mesmo tendo o Mikael à disposição. Não tendo o Mikael à disposição, a urgência passa a ser maior, evidentemente. E assim... O Adrielson é um jogador de 27 anos, que vai fazer 28 em março. Uhum. É um jogador que, obviamente, foi campeão pelo Botafogo, é um jogador que tem uma experiência e tudo mais. Mas o que eu ouvi do Palmeiras é que, assim, o Bruno trouxe a informação de que houve uma consulta. Quando eu fui falar com fontes lá do Palmeiras, tiraram completamente o peso de que seria algo que viraria uma negociação ou que viraria algo do tipo assim, vamos para cima, vamos contratar e tudo mais. O que me disseram foi, o Palmeiras recentemente liberou o Naves, que é muito jovem, né? E o Naves está muito bem. Tem o Benedetti, que é jovem. O Mikael foi uma experiência que não deu certo de um jogador que já tinha uma certa idade, que já era experiente. O Gomes já é um jogador que também já tem uma idade, tem toda uma história. Então, assim, o que a fonte deixou bem claro para mim é que, assim, não seria um jogador perto dos 30 para essa posição. Tá, seria mais para rejuvenescer o setor, seria assim. Não vou dizer que vai contratar um moleque jovem de, sei lá, de 21 anos ou 19 anos. Sim. Mas, por exemplo, o Vitão, quantos anos tem o Vitão? O Vitão tem 25. Vitão tem 25. O Nino... O Nino tem os seus 26, 27. Então, assim, mas o Adrielson também tem 27. Mas, assim, entre o Adrielson e o Nino, capitão numa conquista de Libertadores, junto com o Felipe Melo, lá os dois levantaram a taça, tá num outro estágio. E, assim, aí vamos falar de bola, não é crítica ao jogador, mas vamos falar de bola. O Nino tem muito mais bola do que o Adrielson. Sim. Tem muito mais bola. Vamos pensar o Ibáñez, jogador que teve convocação para a seleção brasileira.
Então, assim, o perfil que o Palmeiras realmente se interessa para abrir uma negociação é um pouco diferente do Adrielson, então por isso me tiraram um pouco o peso quando eu falei se haveria alguma conversa, qual que era o status da situação do Adrielson no Palmeiras. Então foi mais ou menos nesse sentido. Não, perfeito. Então, atualizando a busca do Palmeiras por um zagueiro, só uma pincelada aqui. Posso complementar sobre isso rapidinho? Claro, Bruno Andrade. Depois? Você tem total liberdade aqui. Não é isso, não passou por enquanto de uma consulta, o termômetro do Hernan é exatamente esse, o mesmo serve por enquanto para o Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu o Vitão para o Flamengo, aquela concorrência grande, disputa grande, enfim, o Flamengo conseguiu ter mais sucesso na contratação do Vitão. O Adrielson é outro nome bem visto nos bastidores do Cruzeiro, sem negociação por enquanto, sem oferta, mas enfim, é o Adrielson sendo consultado aí por clubes do Brasil. E depois eu digo pro Luiz Bratti. O Luiz Bratti foi o primeiro a dizer que o primeiro brasileiro a defender o Schalke 04 foi o Alcides. Muita gente falou aí do Bordon, do Naldo, é bem verdade, também jogaram no Schalke, mas vieram depois. Então o Luiz Bratti é o Felizardo, que será amigo no Close Friends do Felipe no Instagram. Uhul! Depois chama o Felipe no inbox, que ele passa maiores detalhes. Pode ter um revezamento, hein, entre goleiros, Carlos Miguel e o Everton. E o Bahia, de olho nisso, deu uma sondada ali na situação do Everton. Tem 38 anos. Já é hora de trocar, vocês acham? De começar a pensar O Everton está vivendo o outro lado, né? Quando ele chegou, ele era terceiro. Tinha o Prazo e o Jailson. E ele é o terceiro. Aí teve um momento e ele atropelou no final, né? Mas teve um momento de revezamento. O Palmeiras renovou com o Lomba mais uma temporada. Mais acho que pelo simbolismo que ele tem. E trouxe o Carlos Miguel, que acabou jogando na parte final com a condição do Everton. O último que tentou revezar foi demitido, viu? Só queria lembrar isso no Flamengo. Tite tentou o goleiro de Copa, goleiro de Brasileira, a casa caiu para ele. Então... Que era entre o Matheus e o Rossi. Rossi. Então, o revezamento de goleiro é complexo. Aqui no Brasil na complexo. Europa é normal. O cara joga as Copas e o outro joga o campeonato local. Aqui não é tão simples essa questão, não. O que você acha? Eu acho que, primeiro, a gente tem que pontuar que o Everton, ele perdeu a titularidade porque ele se machucou. Não é por erro técnico. Não foi por erro técnico, apesar do Everton talvez não ter vivido a melhor temporada no passado, né, com algumas falhas pontuais ali que a torcida pega muito no pé dele por causa disso, contra o Chelsea, que eu acho que não foi aquela falha. Óbvio que a importância do jogo faz com que aumente esse fato. Teve também contra o Corinthians, né, o gol do Yuri Alberto, que ele sai errado ali, enfim. Mas o Everton, ele saiu da titularidade do Palmeiras porque ele se machucou, né? E o Abel Ferreira, ele tinha falado que o Carlos Miguel, ele veio para o Palmeiras por causa de uma oportunidade de mercado. Ele não ia vir esse ano. O planejamento não era ele vir no meio da temporada. Ele veio por questões dessa oportunidade de mercado. Inclusive, quando o Carlos Miguel foi contratado, na coletiva de imprensa, na primeira coletiva de imprensa pós-contratação do Carlos Miguel, ele falou que o Carlos Miguel seria a terceira opção. Na época o Everton não estava machucado e o Lomba era o segundo. Só que aí, provavelmente, nos treinos, ali, a gente ouvindo os bastidores, o Rogerião, que é o preparador físico de goleiros, elogiou muito o Carlos Miguel, ele estava destruindo nos treinos e aí, com méritos dele, ele assumiu a segunda vaga e depois a titularidade. O Abel Ferreira ama o Everton e também por muitos méritos. O Everton é o goleiro lendário no Palmeiras, diversos títulos, mas eu acho que é muito difícil do Abel Ferreira liberar o Everton. O Everton só sai se ele quiser muito, e aí ele tem que sentar com o Abel Ferreira e convencer ele demais para sair, porque o Abel Ferreira não vai querer que ele saia. Agora, se o Everton vai ser titular ou não, se ele vai começar como titular, eu já não sei, né? Vamos ver, vamos aguardar os próximos capítulos. Bom, galera, sobre a situação do Everton aí, eu acho que ele já chegou ali numa parte da carreira ali já decadente, né? Começou ali a cair de produção, o reflexo já não é mais o mesmo, já não é mais nenhum garoto, né? A questão é, compensa manter o Everton com o salário que ele tem no banco de reservas? Eu acho que não. E ele é um ídolo da torcida, então um cara desse tamanho no banco também não é legal.
A exemplo aí do que aconteceu no Corinthians, o Cássio lá, chegou uma hora que ou ele saía do clube ou ele ficava no banco. E não dá para um cara que é ídolo histórico do clube no banco ali. É muito ruim, é muita pressão em cima do goleiro que vai estar atuando. E nesse caso aí, eu acho que o Palmeiras precisa agora buscar um novo goleiro. E que goleiro seria esse? Ó, vou trazer uma informação para vocês que saiu aí essa semana e eu vi e quase não acreditei. Mas é o seguinte, o goleiro Bento, segundo informações aí de uma rádio gaúcha, estaria a detalhes de assinar com o Grêmio. O goleiro Bento da seleção brasileira, tá? Ele está lá no Al Nassr, a informação é que ele está no Al Nassr com um salário de 3,3 milhões de reais por mês. Mas um detalhe, o Grêmio estaria negociando ele de graça, vindo para o Grêmio por empréstimo e o Grêmio arcaria aí com uma parte desse salário. Para possivelmente aí algo em torno aí da metade do salário dele, o Grêmio estaria arcando. Ou seja, um pouco mais de 1,5 milhão de reais. Gente, de graça, por empréstimo, goleiro Bento é goleiro de seleção. Como que o Palmeiras, com tanto dinheiro, com tanto investimento, não vai atrás de um cara desse? Seria o cara para assumir o gol do Palmeiras aí por muitos anos. E eu acho que não seria tão difícil assim aplicar um chapéu no Grêmio nas atuais condições, né? O Grêmio lá, não sei como é que tá a situação, mas não deve ser das melhores financeiramente. Palmeiras com tanto dinheiro vai atrás de jogador como Carlos Miguel, que nunca teve história no futebol. Eu, se sou a Leila Pereira agora, vou e tento atravessar essa negociação e dar um chapéu no Grêmio para trazer o goleiro Bento. Deixa a opinião de vocês aí, o que vocês acham dessa situação. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.